6 coisas que você precisa saber antes de fazer a prótese protocolo. Aquela que é o objeto de sonho de muitos brasileiros e brasileiras, porém existem tantas dúvidas, tantas dificuldades antes de fazer o tratamento, durante e principalmente depois. Sempre rola aquela coisa: oi, se eu soubesse eu não teria feito essa prótese. Infelizmente, meus colegas dentistas esquecem que você não é profissional como ele, que você é leigo e que você não entende alguns termos técnicos da odontologia e não consegue traduzir isso em coisa prática para o dia a dia. Se você está fora de Florianópolis, fora de Santa Catarina, você está aqui longe, o Dr. Douglas só atende em Florianópolis, mais especificamente em São José, que fica ali, ó, coladinho com Floripa, em Santa Catarina. Você está me vendo aí pelo Brasil, você pode enviar sua mensagem. Em um lugar aqui dessa tela você vai ver um botãozinho para entrar em contato, você vai entrar numa página, num website com botões de WhatsApp. E sim, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar alguns links bem úteis. Se você estiver navegando no celular, você vai encontrar uma setazinha, um Vzinho para baixo. Você clica nele, você vai ver que tem um texto embaixo desse vídeo. E esse texto tem alguns links que vão dar mais conteúdo a você, que vão dar possibilidade de você conversar comigo, esclarecer alguma dúvida e assistir outros conteúdos relacionados a este material que você está assistindo aqui. Vamos lá então? No decorrer desse vídeo, fique comigo o que você vai aprender. Por que a prótese protocolo tem que ser unida? Dá para fazer dente a dente? Número 2. Número 3. Tem que ser de acrílico, doutor? Número 4. Zircônia e acrílico, quais as diferenças? Número 5. Quanto custa finalmente? Você vai saber hoje. Quanto custa a prótese protocolo? Número 6. Como é que fica a higiene desta prótese, doutor? Vamos destrinchar este problema então. Vamos lá. Por que, afinal de contas, essa prótese protocolo tem que ser unida, doutor? É difícil, doutor, eu não posso mais passar o fio dental. Como meus dentes, quando eu tinha os meus dentes naturais, eu passava o fio dental. História para boi dormir, né? Você não passava o fio dental. Se você passasse, você não estava com a prótese aí. Mas tudo bem, vamos supor que você passava o fio dental. Não é a mesma coisa. Então, a prótese é uma grande queixa. Essa prótese é uma grande queixa das pessoas. Doutor, ela é toda unida, parece a minha dentadura. Não, não é uma dentadura. Infelizmente, alguns profissionais vão fazer a prótese protocolo e a estética da prótese, no final das contas, o paciente olha e pensa e dá realmente a impressão de que é parecida com a dentadura, mas ela não precisa ser. Ela pode possuir algumas características individuais que fogem dessa aparência de dentadura, algumas caracterizações na coloração do dente, no posicionamento e principalmente na gengiva do paciente vão fazer com que essa prótese fique muito, muito, muito natural. Doutor, por que ela tem que ser unida? Pelo seguinte, vamos ver se esse slidezinho vai passar aqui. Olha só, você está vendo neste vídeo que aqui você tem quantos implantes? Você consegue ver quantos aqui? 4 implantes. Então, na realidade, isso é um grande benefício, porque veja só, você está pensando em fazer uma prótese dessa com todos os seus dentes? Vamos lá, são 12, 14 dentes. Você imagine colocar 14 implantes, ou que seja, colocar menos um pouquinho, colocar 10 ou 9 implantes e fazer uma prótese fixa sobre esses 9 implantes. Veja só, nem todas as áreas, como você está vendo aqui, por exemplo, esta área e esta área aqui, de repente, pelo tempo que passou, vai perder osso nessa área, vai se transformar numa área
de atrofia óssea, o que significa, traduzindo em miúdos, o implante não vai ter as dimensões ideais para que ele seja inserido no osso, ou seja, não tem altura, não tem espessura, porque passou muito tempo. E geralmente as pessoas que vão fazer esse tratamento já não são assim pessoas tão novas, né? Pessoas da meia idade para cima, já pessoas assim como eu já estou passando dos 50 daqui a pouco. Passando dos 50, 60 anos, 65 anos, perdem osso com o passar dos anos. O que acontece? Essas áreas ficam impossibilitadas de receber implantes. Então nós temos que trabalhar aqui com as áreas onde nós temos o osso. E as pessoas, uma grande maioria delas, querem fugir do enxerto ósseo. Então se faz um planejamento para colocar implantes onde se tenha osso, e hoje já se faz uma prótese protocolo como essa com 4 implantes na região superior. Óbvio que nem todos os casos é possível trabalhar dessa forma com 4 implantes. São áreas muito específicas, precisa ter um implante, ele precisa entrar com bastante pressão numa área de osso denso e não numa área de osso muito poroso, muito frágil, porque o risco de perder esse implante é grande. Então, uma das vantagens de a prótese ser unida é que justamente é possível colocar um grupo aqui de 3 dentes sobre 2 implantes, e depois aqui você está vendo o canino para trás, você tem mais quantos dentes? 1, 2, 3 dentes, eu tenho só mais um implante lá atrás. Então é um benefício para o paciente por questões financeiras, porque diminui o custo da cirurgia e porque viabiliza a fixação dessa prótese com um número menor de implantes, além, é claro, de ser um procedimento menos traumático. Quanto menos implantes, menos tempo de cirurgia, menos sacrifício do seu organismo para ter que, digamos assim, cicatrizar as células, trabalharem para produzir novo osso nessa região. Então, menos implantes, melhor para o seu organismo. Lógico que precisa se analisar a estrutura óssea de cada indivíduo. Em alguns casos, não é possível trabalhar dessa forma. É importante pensar no enxerto ósseo. Continuando, dá para fazer dente a dente, doutor? Um implante para cada dente perdido. Isso seria mais ou menos a ideia de colocar implantes dente a dente. Seriam implantes individuais. Por que, doutor? Como você já viu no slide anterior, 4 implantes para uma arcada completa. Você poderia colocar um implante para cada dente? Se o paciente tiver osso disponível, sim, é possível. É viável? Economicamente se transforma num custo muito maior. Só para você saber, se isso lhe interessa, o custo dobra ou triplica. Porque num caso como esse aqui, um implante para cada dente perdido, não é possível trabalhar com um material chamado acrílico, resina acrílica. É necessário que o caso seja todo feito em porcelana obrigatoriamente. Só este fato já vai aumentar o custo do trabalho. Mais ainda, cada implante colocado com sua respectiva prótese, que é a coroa em porcelana e mais o componente, vai fazer com que fique mais oneroso, mais caro ainda. Então pode multiplicar um custo vezes 4 aproximadamente. Tá bom, doutor, eu ganhei na Mega Sena, eu estou com dinheiro saindo pelo ladrão, eu quero fazer. Vamos fazer, doutor? Ter dinheiro não significa possibilidade de fazer. Por quê? Precisa ter osso biodisponível, osso disponível para colocar um implante para cada dente. Precisa ter osso numa condição ideal, certo? Se não tiver, doutor, então eu quero fazer o tal do enxerto para ter. Será que vale a pena? Você vai ter mais tempo de tratamento,
existem riscos inerentes aos enxertos a serem instalados e esteticamente, talvez, em alguns casos, não fiquem tão compensatórios, não seja tão compensador assim para que justifique você instalar um implante para cada dente. Então, dúvida, o que é melhor, doutor? Aí, nesse caso, você precisa saber quem está lhe conduzindo o seu caso. O profissional realmente tem que ter uma boa experiência com isso, tem que mostrar casos, tem que discutir, tem que lhe apresentar argumentos plausíveis, certo? Aí você senta, analisa, pensa com calma e decide, tá certo? Continuando. Por que, doutor, tem que ser de acrílico essa prótese protocolo? Não posso fazer ela de porcelana, não? Não, claro, óbvio que você pode fazer de porcelana, mas por que o acrílico é tão feito, né? Por que é tão utilizado? Por uma questão muito fácil de você entender, a questão financeira. Uma prótese de acrílico tem o custo agregado bem menor, certo? Não é só isso. Tá? Tem outras vantagens de se trabalhar com acrílico. Por exemplo, no caso da porcelana, que seria a outra possibilidade, não dá para fazer uma carga imediata, por exemplo. Fazer uma carga imediata com acrílico é possível, com porcelana não. A porcelana exige uma série de consultas a mais para que o paciente tenha o resultado que ele espera, porque a aplicação cerâmica é em camadas. Existem várias fases antes de chegar na aplicação cerâmica final. Existem provas da prótese estrutural, a prótese interna, aquela prótese, o esqueleto da prótese que é feito antes, para fazer a determinação da cor, para checar a mordida, a oclusão, para ver se o volume daquela estrutura é adequado ao paciente, para ver, enfim, uma série de ajustes que são feitos antes de fazer a aplicação cerâmica. Por quê? Porque se houver algum erro nessa fase, não é possível refazer, não é possível desgastar e levar ao forno outra vez para aplicar de novo. Não. Errou, tem que fazer tudo de novo e tudo é muito caro. Então, várias provas são feitas antes e antes de fazer a aplicação final, porque essa aplicação é feita pelo protético, pelo laboratório, de maneira manual, incremental, com uma técnica com pincel, certo? Em alguns casos, no caso da zircônia, isso pode ser feito também numa máquina chamada fresadora. Um programa de computador envia os arquivos já planejados virtualmente e essa máquina faz os recortes. Aí no final o protético só faz o pincelamento da cor. Ok, essa é uma forma de fazer, mas na grande maioria das próteses protocolos que são feitas em porcelana são feitas com pincel. E o acrílico, a vantagem dele também é que não existe essa questão de cuidado excepcional antes. Todas as etapas de provas que são feitas com essa prótese podem ser refeitas, porque a prótese, os dentes, eles são montados numa base em cera primeiramente. Nessa fase é feita uma série de fotografias, é feito um ajuste da oclusão quando não está legal, modifica-se o posicionamento dos dentes. Tudo isso pode ser feito rapidamente. No caso da carga imediata, o que se preconiza na maioria dos casos é se fazer em uma semana, e isso pode ser feito. Essas provas podem ser feitas assim, com essa rapidez. É só combinar com o laboratório de prótese e dá tempo de fazer. Continuando, por isso é que a prótese de acrílico tem essa preferência. O custo, certo, é menor e a facilidade e praticidade de trabalhar com os dentes, a montagem e o acerto final estético fica um pouco mais prático, mais rápido de fazer.
Outro detalhe do acrílico é que ele absorve melhor os impactos da mastigação do que a porcelana. Certos casos é importante, se o paciente não possui nenhuma parafunção, se ele não tem bruxismo, ele tem uma mordida leve, bem equilibrada, não há problema algum fazer em acrílico. Há próteses de acrílico que são esteticamente muito bonitas, tanto quanto a zircônia. O que me leva ao próximo slide. Por exemplo, aqui você está vendo esses dois casos? Qual a diferença entre zircônia e acrílico? Você consegue ver? Você consegue diferenciar aqui? Eu acho que você não acerta. No próximo slide você vai saber. Tá aí, ó, a diferença. A prótese de cima é de acrílico e a prótese de baixo é zircônia. Esteticamente, não tem como você olhar e dizer. Agora, existem algumas diferenças, sim, que vão fazer com que você ponha na ponta do lápis o que é melhor e o que é pior. Mesmo que aqui você não encontre muitas diferenças significativas, aqui você vai encontrar. Por exemplo, na parte interna, parte estrutural, você está vendo esses anéis aqui? Eles são metálicos. Isso quer dizer o quê? Internamente, a prótese de acrílico, ela possui uma estrutura metálica. Ao redor, essa parte rosa é acrílico, os dentes também são de acrílico. Você nota que internamente você tem sutilmente uma sombra interna. Essa sombra aqui é gerada justamente pela estrutura metálica que vai dentro. No caso da zircônia, os anéis que você vê aqui em cima, que são de metal, na zircônia é de uma porcelana extremamente dura chamada zircônia. Internamente, a prótese de porcelana ou zircônia ela não possui metal. Ela possui justamente essa estrutura interna em zircônia e ela é revestida, então ela é ao redor feito as aplicações em porcelana na cor da gengiva, com as devidas caracterizações e também nos dentes, certo? Então tá aí a diferença. Na prática, doutor, qual a diferença? Bom, vou dizer para você o seguinte, esteticamente você já viu que você não consegue distinguir uma coisa de outra, mas eu diria para você que ao longo de anos, com 5 anos, você já consegue ver diferenças estéticas entre uma coisa e outra. Por exemplo, a prótese de acrílico com 5 anos, você já percebe algumas manchas, porque o acrílico ele incorpora mais pigmentos do nosso alimento. O calor dos alimentos e a nossa dieta rica em corantes vai fazendo, em algumas áreas da prótese, acúmulo de resíduos. E vai pigmentando os cantinhos, pontinhos amarelos, marrons escuros, pretos até. No entanto, a prótese de zircônia, com 5 anos, ela está exatamente igual quando foi instalada, não tem acúmulo. Então, é um grande diferencial deste trabalho, o CIE. A higiene como fica? Entre uma e outra, a prótese de zircônia acumula menos resíduo por ter uma superfície mais polida e menos porosa. Ela não tem porosidades com o passar do tempo, ela não fica rugosa. Então ela não incorpora resíduos alimentares tanto quanto o acrílico. Porém, é por isso que existe a manutenção da prótese. O paciente vem ao consultório num prazo médio de 1 ano para fazer a manutenção ou a profilaxia ou limpeza, como você queira falar. Então, nessa situação, tudo bem, tá tudo certo. Só que as manchas vão começar a aparecer. E vou dizer uma coisa para você, dentro das próteses que são feitas em acrílico, também tem diferentes fabricantes e diferentes níveis de qualidade. Tá certo? Então, dentes de melhor qualidade
geralmente os importados, os alemães, têm uma qualidade superior e, portanto, acumula menos resíduo do que os dentes nacionais, tá certo? Quanto custa, doutor, afinal, uma protocolo? Olha, meu amigo, minha amiga, o tratamento odontológico não é igual o carro que você põe na garagem, tira foto, põe no site e bota o preço. Um tratamento odontológico, seja com uma prótese protocolo, seja com um tratamento de canal, seja com um implante só individual, requer diagnóstico e planejamento. Então, para cada caso, para cada paciente, você tem um agregado de situações para serem resolvidas, tá certo? É o número de implantes que muda, é a angulação, é o componente, é a qualidade da prótese, é a qualidade dos dentes, se é acrílico, se é zircônia, se é uma prótese superior, se é superior e inferior. Tem diferença a superior para a inferior? Tem. A forma de fixar os implantes é diferente, os implantes são diferentes, os implantes têm fabricantes diferentes. Conforme a necessidade que o paciente precisa, é preciso então mudar o fabricante. E o fabricante, dependendo, pode onerar o custo da prótese. Você não gostaria de pensar em fazer uma prótese protocolo para não precisar colocar enxerto? Então, tem uma linha de implantes importados que às vezes livra os pacientes do enxerto, só que ele tem um custo maior agregado, ele custa mais caro, tanto o implante quanto os componentes protéticos. Quanto, doutor, custa? Também não sei, porque vai depender do posicionamento, da quantidade, qual componente protético vai ser importante colocar. O que é componente protético, hein, doutor? É uma peça protética, é uma espécie de parafuso que vai dentro do implante. Vou tentar explicar com esse macro modelo. Você está vendo aqui? Eu tenho um implante aqui. Eu tenho essa peça aqui. Isso aqui é um outro parafuso, certo? Que vai unir o implante, que está aqui dentro, certo? Ao dente que vai aqui fora. Isso aqui é um implante individual, ok? Mais uma prótese protocolo também tem um componente protético que muda dependendo do implante e dependendo da técnica utilizada, e isso impacta no custo final. Então, preço de tratamento odontológico só se passa no consultório. Se você chegou até aqui e ficou frustrado, não fique bravo comigo, porque eu sou um profissional preocupado com a qualidade do tratamento. Eu quero entregar o melhor aos meus pacientes e informação também faz diferença, tá certo? Então eu não posso passar uma informação errada. Doutor, o que mais? Como é que fica a higiene da prótese protocolo? Afinal, como é que limpa esse negócio, doutor? Olha, bem claro, você já está comigo um tempo aqui, o vídeo já está longo. Existe um outro vídeo no canal que eu vou deixar o link na descrição e traz uma explicação bem detalhada sobre as formas de higiene da protocolo. Mas você já fique sabendo, existe um termo chamado espaço livre para higiene. Toda prótese protocolo tem um pequeno espaço entre a prótese e a gengiva do paciente. Você está vendo? Você está vendo aqui? O que muda entre uma prótese e outra é que se essa área aqui ficar aparecendo no sorriso, não dá para deixar o espaço. Na verdade, você não vai querer deixar, por exemplo, na parte superior, aquele espaço, você dá um sorriso, fica aquele fundo escuro aparecendo. Então, o profissional é obrigado a cobrir com gengiva até encostar na gengiva do paciente. Ele cobre com a gengiva artificial. Então, diminui o espaço, que dificulta um pouco essa higiene. Mas é possível ainda utilizar um dispositivo que chama-se... É um fio dental especial de uma marca, da marca Oral-B. Eu não ganho nada para isso, mas esse fio dental é essencial que você tenha.
ele é um fio dental que não vem em rolinho, ele vem individual e você vai passar a ponta. Como você está vendo, ela passa de um lado, você pega do outro, aí você volta e faz esse movimento aqui de vai e vem para fazer a limpeza ao redor do componente protético, daquele anel que você viu, certo? Mas você vai ver na descrição desse vídeo aqui embaixo, como eu já disse, mais alguns links, um deles para um outro vídeo, onde você certamente vai entender melhor como que funciona a higiene da Protocolo, tá certo? Existem outras dúvidas que certamente surgem no meio do caminho e você pode tentar conversar comigo enviando a sua mensagem através dos cards que você vai ver descendo aqui. Você vai ver na descrição do vídeo links para o meu WhatsApp. Se você estiver próximo de Florianópolis, se estiver próximo a São José, você faça contato, agende um horário. Eu tenho uma agenda online que você pode acessar e marcar a sua consulta. Os links também estão na descrição da nossa agenda. Você pode marcar com tranquilidade, desde que você seja da nossa região. Se você estiver lá no norte do país, no sudeste, se você estiver no Rio, São Paulo, não tem como você marcar uma consulta e essa consulta ser online. Ela tem que ser presencial, somente no consultório, para que a gente possa então conversar assim, olho no olho, fazer o exame e aí apresentar a você uma proposta de tratamento que lhe caiba, que você fique feliz antes, durante e depois do tratamento. Existem situações que você precisa prestar atenção para decidir se realmente você vai encarar essa, porque o tratamento como esse, ele não acontece muitas vezes no tempo que você espera. Pode ser um tempinho maior. E durante esse tempo, você precisa estar seguro de que algumas coisas vão acontecer que talvez te deixem um pouco insatisfeito por causa da mastigação, da higienização, mas tudo faz parte do tratamento. O importante é chegar no objetivo final, receber a sua prótese e mastigar os alimentos corretamente, sentir o sabor dos alimentos de novo e não se preocupar mais que a prótese está soltando, mexendo, caindo quando você está falando. E aí é só partir para o abraço. Tá certo? Grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Eu espero que você seja feliz com o seu novo tratamento, com o seu novo sorriso.